natural de São Paulo, lugar onde cursou as graduações em Meteorologia e Engenharia Química. Mas seu percurso acadêmico também está atrelado a estados do Nordeste, como Bahia e Paraíba. Mestre em Gerenciamentos e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo e doutora em Recursos Naturais. A nossa convidada atua em 3 linhas de pesquisa: recursos hídricos, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. O Entre um Café e uma Prosa de hoje recebe Maria Helena Del Grande. Seja bem-vinda à TV Catinga. Obrigada. Eu queria que a senhora falasse como começou o teu interesse, como foi aí o início de carreira como pesquisadora da área ambiental. Sim, eu me formei engenheira, fui trabalhar em indústria e na indústria a questão ambiental é uma questão muito forte. Trabalhei numa indústria que era uma alta consumidora de água e desde aquela época a preocupação com o reuso de água. Aí por conta disso fiz a especialização e o mestrado em reuso de água na indústria. E dando continuidade aí aos estudos, fiz a opção de fazer o doutorado na área ambiental também, voltado para o recurso natural, água, mas dessa vez, ao invés do ambiente industrial, a minha opção foi pelo ambiente urbano. A senhora desenvolveu uma pesquisa no semiárido paraibano, né? Fala um pouquinho sobre como se deu essa pesquisa. Sim, eu cheguei na Paraíba, em Campina Grande, no final de 2012. E nesse ano já se anunciava o primeiro ano de um novo ciclo de anos secos. Esses ciclos de anos secos, eles são periódicos no semiárido brasileiro. Como eu estava iniciando esta pesquisa, a nossa opção foi optar por esse momento, acompanhar em tempo real como essa escassez de água poderia afetar e impactar a vida das pessoas na cidade. Essa questão da falta d'água, de impactar diretamente a vida das pessoas, é uma questão puramente climática ou tem questões também de governo, de gestão? Essa questão da escassez hídrica, ela tem um componente climático, com certeza, que é conhecido, mas existe a questão de gestão que passa certamente por decisões e políticas públicas que teriam condições previamente de prevenir condições mais drásticas e condições muito críticas pelas quais a população de Campina Grande, no caso onde eu fiz a pesquisa, foi submetida, não só de Campina Grande, mas municípios vizinhos e outros municípios do semiárido. Eles ficam à mercê de uma gestão inoperante, lenta, que chega a reboque da crise hídrica. Então, como eu vinha falando, a crise hídrica ela se anunciou em 2012 e ações reais foram tomadas somente no final de 2014, após o segundo turno da eleição para presidente da República. Então, antes desse momento do segundo turno da eleição, não se falava em crise hídrica, se falava que estava tudo sob controle. E assim que passou o momento eleitoral, uma semana depois foi anunciado o racionamento de água em Campina Grande. E como que acontece esse monitoramento dos períodos e também da distribuição, do acesso à água? Através de modelos climatológicos e hidrológicos, é possível simular essas situações, né, de escassez ou de excesso de água. Então, o grupo de pesquisa, através de simulações de cenário, já sabia que se iniciaria um período de anos secos, um novo ciclo de anos secos. Em relação aos usuários de água, o monitoramento do acesso à água e o monitoramento de outros requisitos e critérios de abastecimento, eles são acompanhados através de dados e índices que são publicados num sistema público chamado SINIS, que é Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Então, toda empresa de abastecimento de água
E o próprio município, ele lança informações nesses sistemas e elas estão disponíveis para qualquer pessoa, é um sistema aberto. Então, através dele é possível acompanhar como que acontece o número de, como é aumentada a rede de abastecimento de água, o número de ligações ativas, quantidade de domicílios atendidos pela rede de abastecimento de água, ou mesmo para esgoto, para resíduos sólidos. Esse sistema abrange todo o saneamento básico, água, esgoto e resíduos sólidos. E o que a gente percebe, como esses indicadores e dados, eles são fornecidos em escalas macro, ou seja, em escala a nível nacional, estadual, e a menor escala que ele consegue chegar é nível municipal. A escala municipal, ela não consegue mostrar o que acontece dentro do município, na escala que a gente chama de intramunicipal, o que acontece nos bairros, em bairros diferentes, e com isso, alguns grupos mais vulneráveis da população, seja os de menor renda, grupos étnicos, ou que estão na periferia do município, na zona rural, quando não atendidos, o número deles é tão pequeno que ele não aparece na escala municipal. E com isso, políticas públicas, políticas de gestão acabam não enxergando esses grupos mais vulneráveis. Eles acabam sendo invisibilizados, não enxergam os grupos, não enxergam os problemas, não enxergam o não atendimento dessas populações. E tem alguma forma de mudar essa realidade? Com certeza, isso aí pode ser mudado se a gente conseguir atender o que preconiza a Lei Nacional de Saneamento Básico. Ela preconiza a universalização do acesso à água e a participação e controle social. O que a gente precisa é dar voz para todos, e todos inclui todos os grupos, os majoritários e os minoritários, os mais vulneráveis principalmente, porque esses até agora, eles vêm se mantendo invisibilizados. Se eles não forem enxergados, se eles não tiverem voz, a gente não vai conseguir atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, o sexto objetivo, que é assegurar água potável a toda a população até 2030, e não vamos conseguir cumprir a Lei Nacional de Saneamento Básico em todas as suas instâncias, e cada vez mais a gente vai aumentar esse intervalo, esse gap que existe entre os grupos, a maioria que são atendidos, e esses minoritários que ficam à margem do que acontece para a maioria da sociedade. Voltando para a questão do ambiente industrial, que a senhora comentou no começo que já trabalhou, uma das características de grandes indústrias é a questão dos impactos ambientais. Né? Como que a gente pode trabalhar essa gestão industrial para poder diminuir esses impactos e ter um desenvolvimento sustentável dentro das indústrias? Para a indústria ter um desenvolvimento sustentável, basta ela assumir esse compromisso. Na maior parte dos casos, elas assumem esse compromisso por uma questão até mercadológica, para melhorar a imagem da empresa. Mas o que ela acaba descobrindo quando ela implementa ações de melhorias ambientais é que ela não melhorou só a imagem, mas ela acabou melhorando também os resultados, porque cada vez você ter um melhor desempenho ambiental significa você usar melhor os recursos naturais, consumir cada vez menos, praticar cada vez mais o reuso. Então, quando você consome menos, você descarta menos, é menos dinheiro que está sendo jogado fora. Então, aquilo que custou, que teve um custo, ele fica dentro da própria indústria, recirculando e se transformando em outros produtos ou sendo reutilizado. Então, as empresas que têm condições, e mesmo as grandes, elas normalmente elas implantam sistemas de gestão ambiental, de qualidade, de segurança, e nessa gestão integrada elas procuram obter certificações internacionais que asseguram que elas atendem requisitos de normas internacionais, e diferente do que a maioria das pessoas pensam ou imaginam, a indústria ela tende a ser muito mais cuidadosa
com os seus resíduos, com os seus gastos com recursos naturais, porque tudo isso significa dinheiro, tudo isso tem um custo. E ela sendo cuidadosa com isso, o lucro da indústria é maior. Então, a preocupação das indústrias ela é maior do que a gente imagina. As pequenas indústrias, empresas, elas têm mais dificuldade, mas elas podem, com certeza, sim, contar com o apoio de instituições como a Federação das Indústrias de cada um dos estados, podem contar com apoios de instituições como o CREA e a universidade para implantarem a custo baixíssimo esses sistemas de gestão. Somente com gestão, como a gente falou, faltou a gestão pública na gestão do recurso natural água, o que levou à escassez hídrica e à condição de racionamento. Da mesma forma que em relação ao abastecimento de água, esgoto e resíduos sólidos, havendo uma gestão adequada, se eliminam os problemas e se previnem outros, na indústria acontece a mesma coisa. Com gestão se consegue ter melhores resultados e isso vem sido demonstrado e comprovado assim, ao longo dos 20 anos nas grandes empresas, grandes indústrias e as pequenas que com menos recursos têm condições e conseguem encontrar programas para fazer e também para se manterem mais competitivas, né? Para encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como essas pesquisas desenvolvidas na área ambiental podem contribuir para a formação social. Essas pesquisas, e tomando como exemplo a pesquisa na qual eu trabalhei, sobre o acesso à água em Campina Grande, ela revela dados e informações que os indicadores não mostram. Então, ela tira uma coberta, tira um lençol disso e mostra uma realidade que nenhum indicador mostra e que nenhum gestor está enxergando, ele está vendo. Então, produzir pesquisa, trazer isso à luz de todos, porque a pesquisa desenvolvida na academia, ela é pública, a gente faz a pesquisa para divulgá-la. Então, tornar público essas informações e levá-las também adiante, seja para os gestores municipais, para os gestores das companhias de saneamento, reforça a necessidade de ocorrerem mudanças baseadas no novo conhecimento que a gente pode trazer pela pesquisa, que é um conhecimento que ele não está na mão do engenheiro, dos engenheiros, esses resultados, essas informações não estão nas mãos dos governantes, elas estão nas mãos da população, que para se fazer ouvida, ou ela tem que se manifestar, ou levar isso para quem transforma essa informação em conhecimento. Daí a importância da pesquisa. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. A TV Caatinga agradece. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar para todos os amigos e colegas aí do semiárido e quem mais a gente puder atingir. E me coloco à disposição, bem como a universidade, para qualquer informação adicional, apoio, necessidade ou sugestão. Estamos abertos para isso. E a você que nos acompanhou, até a próxima edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.